Esse é o Circulando, chegando até você, mais uma edição aqui em São Paulo, capital. E hoje eu estou num lugar incrível. Você que é apaixonado por futebol vai ficar muito feliz porque hoje estamos no Museu do Futebol aqui em São Paulo. E eu não estou sozinha nesse lugar, porque aqui tem muita história, é história de gerações, é a história do brasileiro. E eu não estou sozinho, eu estou com o Vinícius Leite. Bem-vindo ao Circulando. Muito obrigado pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos aqui. Espero acompanhar vocês aqui por toda essa jornada, dessa longa história desse esporte, que veio lá da Inglaterra, mas que virou tão parte da nossa cultura, que então a gente tem todo um caminho, todo um passeio para fazer, para entender todo esse percurso, todo esse momento e toda essa presença do Brasil nesse esporte. Está no museu que fala e retrata a história do nosso time, né? Do nosso time querido, da nossa camisa, né? Que a gente chama a canarinha, né? O canarinho. Mas aqui a gente já começa, né? Nesse ambiente aqui que se chama Grande Área, que a gente já começa a ser visitado, né? E fazer essa experiência. Então conta pra gente aqui desse lugar. A Grande Área ela é muito especial porque ela é o espaço onde a gente recebe o nosso visitante, né? E aqui ele já vê então todas essas imagens que remetem a esse futebol histórico nosso. Então esses objetos que a gente um dia guardou na nossa coleção, então como por exemplo, as imagens, a gente tem por exemplo fotos como do estádio do Maracanã, a gente tem ingressos de jogos de futebol, a gente tem troféus, a gente então tem várias dessas recordações que esse futebol pode trazer pra gente em formato de objeto. E o muito legal dessa sala é que, quando a gente recebe o visitante aqui, a primeira coisa que a gente precisa é que ele se familiarize com o lugar. E então, a primeira coisa que ele faz quando ele entra normalmente é procurar a imagem que representa o time dele. Então, antes da gente começar a falar da seleção brasileira, antes da gente começar a falar dessa nossa história, então, como país, a gente tenta pegar cada um deles então no seu individual pelo time. Então, ela é uma sala bem grande que conta com mais de 100 times representados aqui. Então, as pessoas entram aqui e começam a olhar para cima, para os lados, procurando então todos esses times e as suas representações. Eu já achei meu time lá em cima, né? Eu pedi pro câmera pegar ali, ó, o São Paulo. Olha que lindo, gente. E eu achei o meu aqui também já. A Corinthians aqui, ó. Corinthians, é. Então, pois é. Então a pessoa que vem aqui já começa, né, a ser acolhido pelo seu time e se sentir em casa, é isso? Exatamente, essa é a ideia. Então, já que a gente esteja entrando nessa história do futebol, no que pega mais no nosso psicológico, que normalmente é o nosso time, que é uma coisa que acontece todos os anos, né? A Copa do Mundo é muito especial, mas é um evento que acontece a cada 4 anos. O futebol do dia a dia é o futebol normalmente do nosso time, e aqui então a gente tem a representação da grande maioria deles. Infelizmente a gente não consegue colocar todos, porque no Brasil a gente tem mais de 700 clubes profissionais, então a gente sempre fica devendo. E o que eu posso dizer para você é, toda vez que a gente recebe um visitante aqui, normalmente, sempre tem uma pessoa que vai perguntar de algum time que não tem. E é muito engraçado isso, porque o museu ele é muito grande, a gente tenta contemplar muita coisa, mas mesmo assim nunca é suficiente. Tamanho essa história, tamanho é então o conteúdo que o futebol pode chegar. Agora a gente vai, né, caminhar mais um pouco, porque aqui são várias etapas e a gente vai continuar, que tem uma pessoa especial que vai nos acolher. Já que eu já estou vendo quem vai nos acolher. Olha só que coisa linda, gente. O legal dessa parte é que então, depois da gente acolher o visitante, a gente já é recebido pelo rei do futebol, dando as boas-vindas. Então aqui ele já serve como essa introdução do que vai seguir pelo caminho, e com certeza esse personagem, o Pelé, é um personagem que aparece muito nesse museu. E o interessante é que esse vídeo foi gravado em 3 idiomas, em português, inglês e espanhol, para que a gente possa então não só receber as pessoas do nosso país, né, mas que a gente possa então mostrar esse nosso futebol para as pessoas que falam espanhol e falam inglês também. E é interessante, eu até brinco com o pessoal, que ele é o funcionário que mais trabalha aqui no museu. Porque desde 2008 esse vídeo está sendo apresentado, então desde a inauguração do museu até os dias de hoje, desde a hora que ele abre até a hora que ele fecha. Então ele é o funcionário que mais trabalha aqui no museu. E isso é muito bonito, porque o brasileiro ele é muito acolhedor, né? E a gente também não pode esquecer que o Brasil, né, venceu 5 Copas, somos pentacampeão. Então, o que acontece? Os outros países também a gente acolhe com muito amor, né? Porque faz parte, né, da história e a gente não pode esquecer, porque é um povo, na Canção Nova a gente fala isso, né? Um povo sem história é um povo sem memória. Então, a gente não pode esquecer, temos o rei aqui para nos acolher. Vamos conhecer mais?
Agora a gente vai caminhar, né, Vinícius, aqui na Sala dos Rádios. Interessante, né? Sala dos Rádios. Por que Sala dos Rádios? É muito interessante da gente falar dos rádios, porque então ele é uma parte muito importante dessa história. Afinal, no começo, enquanto a gente não tinha televisão, celular, computador, as pessoas que não estavam no estádio de futebol, elas tinham que encontrar um jeito de tentar acompanhar o seu time. E o rádio ele vem com uma importância muito grande para isso, para então poder levar de forma acessível, né, pela audição, essas narrações desse futebol nosso histórico. E a gente até conta aqui uma curiosidade e que é uma coisa muito marcante, que é a questão do número de torcedores que a gente tem de alguns times do Brasil. Então o time que tem o maior número de torcedores no Brasil é o Flamengo, e muito se dá por conta do rádio. Porque antes da construção de Brasília, a gente tinha a capital no Rio de Janeiro. Então, normalmente, o que era transmitido para as outras regiões do país era a rádio com a Rádio Nacional. E a Rádio Nacional, então, transmitia normalmente o que estava passando no Rio de Janeiro. Então, as outras regiões do Brasil, como o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, ouviam os jogos do Flamengo. E por isso que eles alcançaram um número de torcedores aí de quase 40 milhões. Então, é um espaço muito interessante para, principalmente, a criançada descobrir, porque nos dias de hoje, querendo ou não, o rádio deixou um pouquinho de ser usado, né, como ele era antigamente, e principalmente para os idosos poderem revisitar essa memória. Então aqui a gente tem pessoas que narravam essas partidas de forma muito marcante, como o caso, por exemplo, do Ari Barroso, Fiore Gigliotti, Osmar Santos, então que traz essa memória para as pessoas que assistiram, né, esse futebol por meio do rádio, e mesmo que não seja vendo, era ouvindo de uma forma muito emocionante. Não, interessante porque quem não teve, né, quem ali da década de 70, 80, tem aquele radinho, mesmo no estádio ali, acompanhando o jogo, mas estava com radinho. Por quê? Os locutores, né, e foi uma época que cresceu muito, as pessoas que faziam essas narrativas, né, dos jogos, né, os locutores ali, aquela vibração deles, fazendo com que a pessoa que estava ali distante pudesse vibrar com o seu time. E é uma coisa apaixonante, né? É uma coisa que ela, então, contempla as duas pessoas, né? As pessoas que estão no estádio, que estão ali tentando, de repente não conseguem distinguir qual jogador é qual, então ouvir ele no rádio era interessante para saber muito bem quem era o jogador que estava com a bola naquele momento, e também para quem está longe poder acompanhar esse futebol com muita emoção. Uma brincadeira que eu faço com o pessoal é: você que torce para um time meio ruim, um time meia boca, ao invés de assistir o jogo na televisão, ouve ele no rádio, porque a narração do rádio ela é tão emocionante que parece que o jogo está sendo muito melhor do que ele realmente é quando a gente assiste. Então o rádio ele traz essa emoção pra gente, que muitas vezes quando a gente vê na televisão, o ritmo parece até diferente do jogo. Como a gente está nesse clima, né, de torcida, agora a gente vai falar sobre a Sala da Exaltação. Por que será que tem esse nome? Exaltação. É porque o torcedor, ele não consegue, né, ficar calado no estádio, gente. Ele faz o quê? Começa a gritar, começa a colocar para fora, né, toda a adrenalina. E aqui o Vinícius vai explicar pra gente o que é que acontece na próxima sala que tem esse nome, Sala da Exaltação. Perfeito, então eu acho que esse nome, Sala da Exaltação, ele realmente tem esse motivo dessa exaltação que a torcida tem dentro do estádio, mas além disso ele é um espaço para a gente poder exaltar esse torcedor brasileiro, que é uma marca nossa. Eu gosto muito de falar sobre isso, até sobre a questão da palavra, do nome, então, que é o torcedor. Por quê? Quem ensinou a gente a falar português foi Portugal. E lá em Portugal não é um torcedor, é um fã. Então torcedor é coisa de brasileiro. Então todas as pessoas que normalmente vêm de outros países para cá, eles conhecem o que é a torcida brasileira, que é uma coisa muito diferente de qualquer outra coisa que a gente vê no mundo. E aí a Sala da Exaltação, ela então está representada por essa maquete, em que a gente consegue ver toda a estrutura do estádio do Pacaembu, que é um estádio... A gente precisa dizer que o Museu do Futebol, ele fica aqui, eu posso dizer assim... debaixo das arquibancadas do estádio. Embaixo, é isso, gente, do Pacaembu. Então a gente está localizado aqui embaixo das arquibancadas, e por conta dessa realidade, aí nasceu essa Sala da Exaltação, é isso? Exatamente. Então a gente, mesmo que esteja embaixo da arquibancada, a gente vai exaltar o que acontece em cima dela, né? Então ali é uma sala bem escura, mas onde a gente consegue ver e ouvir esses torcedores brasileiros no estádio de futebol cantando. E o que é legal, você que está em casa, né? O som é muito alto aqui. A gente está na estrutura, né, de ferro que fica embaixo, né, das arquibancadas. Então imagina quando está tendo jogo mesmo, o barulho que é aqui, né? Que a gente está sentindo, fazendo essa experiência. Mas você é convidado a fazer. Vem a São Paulo, vem aqui no Museu, né, do Futebol, ou vem assistir um jogo aqui no Pacaembu. Olha, gente, preste atenção que eles vão vibrar. Depois de sentir esse clima de torcida,
Agora nós vamos na Sala das Origens. Por que essa Sala das Origens? Eu acredito que o nome já está dizendo de onde nasce, né, esse amor, esse futebol, essa paixão, né? O brasileiro é apaixonado por futebol. Exato, então a gente começa passando por toda uma parte de emoção, a gente começa então vendo jogadores, vendo lá a torcida e agora a gente entra numa parte histórica. E a gente começa pelo começo. Então a Sala das Origens, ela mostra pra gente em mais de 400 imagens como era o Brasil quando o futebol chegou aqui. Então no momento em que as pessoas começaram a ir pra Inglaterra e conhecer esse esporte e trazer ele pra cá, como será que era o nosso país nessa época? Então todos esses quadros representam essa história. E aí normalmente as pessoas me perguntam, nossa, mas por que tem quadros, por exemplo, de teatro, das pessoas na praia, das famílias? O que isso tem a ver com futebol? Tem a ver que essa sala não foi feita para mostrar então só o futebol, mas ela foi feita para mostrar como era o Brasil nesse momento. Um momento em que a gente está recebendo muitos imigrantes, que a gente está recebendo então toda uma categoria de pessoas que veio aqui trabalhar com a questão do café. E isso também é muito importante, porque esse café ele era transportado pelas linhas de trem, e é nessas linhas de trem então onde o futebol vai acontecendo ali do lado e vai se expandindo então dentro da classe trabalhadora e vai deixando então de ser uma coisa elitizada e vai passando a ser uma coisa popular. Virando esse quadro, a gente vê ali na frente um dos primeiros times que a gente teve aqui em São Paulo, que é o São Paulo Athletic Club, que é um time então, esse aqui mesmo, onde está ali o rapaz segurando uma bola que parece uma bola de basquete, e esse é um muito famoso por aqui, Charles Miller, que inclusive dá o nome ao endereço do Museu do Futebol, que é na Praça Charles Miller, que leva então o nome desse rapaz, que é considerado aí um dos pais desse futebol, principalmente em São Paulo, porque ele é uma das pessoas que viaja até a Inglaterra, lá conhece esse futebol, e quando ele retorna para cá, ele retorna com bola, com chuteira e com um livro com as regras para que as pessoas jogassem do mesmo jeito que se jogava lá na Inglaterra. Do lado dele também é muito interessante que a gente tem aqui, ó, nesse quadro onde tem as crianças. A gente vê ali crianças que eram alunas do Colégio São Luís, lá em Itu. Essas crianças eram crianças então da elite, que tinham aula com os padres jesuítas. E esses padres jesuítas normalmente vinham da Europa. Então o que acontecia? Eles já conheciam o futebol e eles passaram a integrar no momento de intervalo dessas crianças práticas parecidas com o futebol. E essas crianças, elas eram de várias regiões do Brasil. Então quando elas acabavam os estudos, elas voltavam para a sua região natal e ali próximos com seus amigos eles começavam a explicar esse futebol. E assim então ele foi se espalhando e tomando conta. E é uma coisa quase infantil realmente. Quando a gente vê alguém jogando futebol, a gente sente essa vontade de jogar junto. Cris, a conversa tá boa, mas a gente vai pro nosso intervalo, né? Esse primeiro tempo do nosso jogo tá encerrando e a gente volta já já. Fica ligadinho na programação da TV Canção Nova. Vinícius, se você sabe, né? Mas a TV Canção Nova, a Canção Nova, que é uma comunidade, a gente tem um sistema de comunicação, a gente também faz parte da família salesiana. E tem um santo que é Dom Bosco, que ele fazia o oratório e ali era uma forma dele evangelizar as pessoas através daquele oratório, os jovens, na verdade, as crianças, né? E ele utilizava da brincadeira, então tinha futebol, né, outros esportes. E a gente entende que isso também está muito atrelado, né? A igreja, ela tem esse lado também ali, porque faz parte do corpo, né? A saúde, né, da alma, mas também do corpo. O esporte é importante, né? Então, Dom Bosco, que é o nosso avô na Canção Nova, ele também nos ensina isso, né? A importância de ser de Deus, mas também de fazer um exercício físico, né? E o Brasil, ele é lindo por isso, né? Porque aí você vê o jesuíta que catequizou, né? Que ajudou, né? Como você falou, antes o futebol era só para aquela classe mais que tinha condição, né? Hoje não, hoje você vê a periferia, a pessoa faz uma bolinha de meia, né? Antigamente a pessoa fazia uma bola, inventava de qualquer jeito, mas essa paixão pelo futebol. E o museu, ele retrata muito bem as décadas, aí depois vem a questão dos times, né? Que é os times brasileiros, e aí vai. Mas eu vou deixar você contar. Aqui é muito interessante muito por conta disso, da gente pegar uma época que é ali entre 1894 até mais ou menos 1920. E é muito curioso que toda vez que eu pergunto para as pessoas sobre quem são os jogadores mais antigos de futebol que ele conhece, normalmente a resposta que vem para mim é Pelé e Garrincha. Só que Pelé e Garrincha jogam futebol na década de 50. Ou seja, isso que a gente vê nessa sala acontece praticamente
praticamente 50, 60 anos antes desses jogadores. Então, a gente tem muita história de futebol antes mesmo desse futebol chegar até esses personagens tão conhecidos. Então, é uma história muito interessante que a gente vê pelo caminho, onde até a gente via jogadores usando roupas de seda. Então, que realmente era uma coisa realmente de quem era muito chique. Então, esse é um jogador do Fluminense, um goleiro chamado Marcos Carneiro de Mendonça, que era um jogador que jogava com roupas de seda. Então, mostra que aí o futebol era uma coisa realmente ali muito importante, uma coisa que você colocava as melhores roupas que você tinha para poder praticar. Interessante que aqui a gente está falando da década de 30 e década de 40. Então já existia a Copa do Mundo e o futebol já fazia parte dessa paixão toda. É nesse momento que o estádio do Pacaembu é construído. Então é aí que o futebol realmente vira parte da nossa cultura. A gente está num lugar que o brasileiro, né, é a marca, é onde está as gerações, onde a gente se alegra, porque é a sala das Copas. Algo tão importante, né, Vinícius? Exatamente, então a gente acabou de passar por um momento muito marcante de uma derrota e aqui a gente começa a ver as nossas vitórias, aqui a gente começa a ver o momento, então esse Brasil, esse país, ele deixa de ser um país coadjuvante, passa a ser o protagonista desse esporte e passa a ser chamado aí de país do futebol. Então, esses espaços eles são divididos com os anos de cada uma das Copas do Mundo. Então cada um desses lugares onde a gente vê um número grande em branco com o fundo verde é o ano da Copa do Mundo e aqui a gente tem representadas em vídeos e em imagens todas as Copas do Mundo desde a primeira de 1930. E é muito interessante que essas imagens elas não se resumem só a futebol. Aqui a gente vê todo o contexto histórico, todo o contexto político, musical, artístico de cada um desses momentos das Copas do Mundo. E isso desde o princípio até a atualidade. E eu acho que aqui tem duas curiosidades muito interessantes quando a gente fala dessas Copas do Mundo, que a gente estava falando sobre a questão da cor do uniforme, né, que mudou do branco e azul para o amarelo. Só que a primeira Copa do Mundo que a gente vence, lá em 1958, a gente não ganha usando o uniforme amarelo. A gente ganha usando o uniforme azul. Você conhece essa história? Não. Não conhece? Quero que você conte. Então, maravilha. O Brasil fez um concurso em 54 para desenhar um novo uniforme e aí em 58 a gente usa ele até a final. Quando chega no final, a gente precisa resolver um problema. Por quê? A final é contra a Suécia é a dona da casa, então a Copa estava acontecendo lá e aí eles já jogavam de amarelo. Então o Brasil precisava de um novo uniforme. E aí o que aconteceu? A gente não tinha esse uniforme pronto. E aí o chefe da delegação da seleção brasileira nessa época, que era Paulo Machado de Carvalho, que inclusive dá o nome ao estádio onde a gente está, o estádio do Pacaembu, ele teve que resolver isso no improviso. E aí ele recorreu à religiosidade. E aí o uniforme segundo da seleção brasileira passa a ser azul, porque o que a história conta é que ele entende que comprar uniformes azuis, além de fazer parte da cor da nossa bandeira, ele também poderia ser uma representação do manto de Nossa Senhora de Aparecida. Então seria uma forma... a padroeira do Brasil. Exatamente, então seria uma forma muito importante, muito interessante de fortalecer essa seleção que ia jogar a final. A fé, né? O brasileiro, exatamente. Futebol, fé faz parte, né? E aí deu certo, o Brasil ganhou, a e aí foi campeão pela primeira vez nessa história e o uniforme azul passou aí daí pra frente a ser a nossa segunda camisa. Ainda sobre esse passeio aqui no Museu do Futebol, a gente não podia ficar sem encontrar o quê? As bolas, né, gente? Aqui é a sala do Almanac. Então, eu quero que o Vinícius explique pra gente essa evolução das bolas, né? Perfeito. Porque é algo importante. Sem bola não tem jogo. A gente pode até improvisar, mas o ideal é que a gente tenha, então, alguma bola como essas que a gente vê nessa mesa, né? Aqui a gente tem representação das bolas mais antigas, então essas daqui que ainda eram feitas de couro natural, com preenchimento de espuma ou de pena de galinha, só que aí ela absorvia a água e isso fazia ela ficar pesada. E aí ela vai evoluindo as costuras, o formato dos gomos, vai parecendo uma bola de vôlei até que em 1970 a gente conhece. Vinícius, deixa eu atrapalhar você agora. Você falou que essa bola ela era feita com pena de galinha? A parte de dentro, o forro dela era usada a pena de galinha para preencher quase como um travesseiro. E era para deixar ela leve, porque aí depois que a água penetrava nela, ela pesava quantos quilos? Ela chegava a pesar quase 2 quilos quando a água entrava nessa bola. Então ela ficava muito mais pesada quando ela começava o jogo. Essa bola aqui, que já é na década de 20, ela já chega a ser de couro? Sim, ela com couro natural, que a gente chamava de bola de capotão, né? Que era essa bola, então, feita de couro.
Aí depois, em 50, né, 1950, essa aqui já é feita com material mais sofisticado, digamos assim. Eu diria para você que é sofisticado, mas ainda assim é o couro natural. É. A coisa vai mudar realmente em 1970, assim, que é quando a tecnologia dá uma avançada aí bastante. E ele continua um pouco pesada a bola, não é? É isso. Continua por conta que o couro pesa, Sim. né? Aí aqui já na década de 70, a bola já é mais... A bola assim que a gente olha e fala assim, essa é a bola brasileira, a bola de futebol. Essa é a mais conhecida bola de futebol, né? E aí é muito interessante que ela ganha esse desenho e ganha, então, esse formato todo dela, que é engraçado, né? A gente fala de bola de futebol e falar que ela é redonda, parece óbvio, mas as bolas mais antigas, se a gente olhar bem elas, a gente vê que elas são meio ovais. Por quê? Como o forro dela, a parte que preenchia ela, não era uma parte como uma câmara de ar redonda que a gente tem atualmente, as coisas do lado de dentro elas se mexiam, da mesma forma que um travesseiro. Então muitas vezes a bola começava redonda e terminava oval. Então essa bola aqui ela foi um marco para a ciência, porque ela tem gomos pretos em formato de pentágono e os gomos brancos em formato de hexágono, então 5 lados e 6 lados. E aí, nesse formato todo, a gente tem uma forma geométrica chamada icosaedro truncado. Não. Explica de novo aqui para quem está em casa. Como é o nome? Icosaedro truncado, que é então uma forma científica que eles encontraram de, quando eu chutar essa bola, esse formato dos gomos ele distribui tão bem esse impacto que ela mantém o formato do início ao final do jogo. Então a bola começa redonda e vai terminar o jogo redondo. Então essa é uma mudança muito interessante e que levou bastante tempo até a tecnologia mudar isso de novo. Então a bola de futebol manteve esse formato dos gomos, por exemplo, na Copa do Mundo, de 70 até 2002. A primeira Copa que vai usar uma bola com formato de gomos diferente é a Copa do Mundo de 2006. Então é uma mudança aí bem diferente. Vinícius, a gente chegou aqui na sala, que eu tô vendo que é muito interativa e que as crianças devem amar esse lugar, né? Exato, então depois de passar por toda aquela parte de história, por último, mas não menos importante, está na hora de brincar de futebol. Então aqui a gente contempla vários jogos, como o chute a gol, que mede a força do chute, a gente tem alguns campinhos virtuais, a gente tem o contra, onde as pessoas podem jogar um com o outro, e até o jogo da velha, aquele jogo que a gente faz no papel. Aqui dentro do nosso museu ele vira jogo de futebol, porque você joga ele chutando a bola na parede. Aqui eu vejo que tem um campinho, né? É um campinho virtual. Aqui pode jogar. Aqui, ó, a bola tá aqui, ó lá, pisou, ela vai. Olha lá. Queria que você explicasse, né, esse final aqui, né, desse percurso, desse caminho que a gente fez. O museu, então, quando a gente renovou a nossa exposição em 2024, a gente pensou em fazer um monumento final, que contemplasse, então, o autógrafo desses grandes jogadores. A gente gostaria muito que cada um deles pudesse vir a autografar isso pra gente. Só que a gente sabe que boa parte da nossa história, ela já vem de um passado muito longínquo que essas pessoas não poderiam estar presentes para poder assinar eles aqui. Então o museu montou esse mural que contempla aí grandes jogadores e jogadoras da nossa história, do futebol masculino e do feminino, para montar, então, essa parte da exposição que dá o tchau pro nosso visitante aí com esse autógrafo, essa assinatura de cada um desses personagens da nossa história. Começa com o rei do futebol e termina com a rainha do futebol. E aí ele começa dando as boas-vindas e ela faz esse encerramento em português, inglês e espanhol em libras, sempre voltando nessa chave de acessibilidade para que o museu então seja uma coisa que possa ser aproveitada para todas as pessoas, por todas as pessoas que venham visitar a gente. Então prepara aí sua camisa, porque tem muito futebol pela frente, né? E quero agradecer mais uma vez, porque ele caminhou conosco aqui nos lugares, passeou, né? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder mostrar esse espaço tão importante, não puxando o saco para o lugar onde eu trabalho, mas já puxando o saco. Eu acho que é um lugar muito importante para a gente poder contar essa história do nosso país, falando de uma modalidade que é tão importante, de um esporte que é tão importante e que está muitas vezes na vida mesmo de quem não gosta dele. Porque chega uma época de Copa do Mundo, a gente conhece alguém próximo que jogava, ou joga, ou gosta muito de futebol. Então é praticamente impossível a gente ser brasileiro e não gostar, ou pelo menos não ter alguma coisa desse nosso futebol no dia a dia. Então o Museu do Futebol, ele é um espaço muito especial e ele fica num espaço muito especial que é o estádio do Pacaembu. Então é muito interessante que a gente tenha aí tantas salas para contar toda essa história tão marcante desse jogo, passando por vários momentos, desde lá do princípio, como a gente conversou antes do Pelé, até passar por ele e chegar nos dias de hoje. E eu acho que ele é um espaço surpreendente que está aí para agradar muita gente que talvez não seja tão chegada assim no futebol, porque quando as pessoas falam em museu de futebol, muitas vezes elas só pensam no lugar que tem a bola, camisa, chuteira e troféu. Isso tudo tem por aqui,
é interessante a gente ver isso, mas a ideia do museu é apresentar para vocês uma forma, de uma experiência audiovisual e contemplativa toda a história desse esporte, então toda a história desse jogo aí que faz parte dos profissionais que ganham muito dinheiro com isso e do nosso dia a dia que chuta uma pedrinha ali na praça e isso vira uma partida de futebol que pode valer muita coisa pra gente. Eu fico, o que ficou no meu coração dessa visita é a história, a cultura do nosso país e o amor e a paixão pelo futebol. Então, obrigada a você que nos acompanhou e você fica com a nossa programação e até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau.